A reunião de hoje é para que a gente defina duas coisas, tá? Uma eu iniciei as reuniões do dia perguntando o que os estudantes achavam e agora a gente já meio que chegou num consenso, então eu vou passar para vocês o que a gente decidiu, tá? Vocês lembram que no começo a gente combinou lá, quando era presencial ainda, a gente combinou que nós teríamos uma nota de prova, né? Prova escrita, tal, com recuperação. A outra nota seria de tarefa, e aí são os vistos, né? Que agora viraram essas atividades entregues no Classroom. E a outra nota seria de um trabalho. E aí agora a gente está justamente na fase da nota de trabalho, porque a prova já foi com recuperação, a tarefa está acontecendo, né? À medida que vocês vão entregando as atividades, ela já está acontecendo. É uma nota também. E a nota de trabalho, então, a gente tem que definir e deixar assim meio que encaminhado para a gente já ter a próxima nota. O que eu tinha pensado que essa terceira nota, se fosse presencial, ela seria um seminário, uma apresentação de seminário. Como a gente não tem como fazer presencial, eu decidi manter esse trabalho em forma de seminário. Eu sempre faço esse seminário com os primeiros anos e vou manter, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou dar um prazo, claro, de 2, 3 semanas para vocês fazerem esse trabalho. É claro que enquanto vocês estiverem fazendo esse trabalho, vocês vão ter outros conteúdos para estudar. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado que está duplicando a minha voz. Não, até eu gosto que vocês fiquem com o microfone ligado para falar comigo, né? Mas se tiver muita interferência, daí fica ruim. Onde eu estava? No seminário. E aí, o que vai acontecer? Eu vou passar para vocês esse seminário, quais são os temas, como vai funcionar, quais são os critérios, tá? E aí vocês vão ter um prazo para preparar esse seminário para apresentar para mim. Já falo como é que vai ser. Mas é importante, enquanto vocês estão na preparação do seminário, vai ter conteúdo, vai ter exercício para fazer do mesmo jeito. A gente não vai parar a vida por causa do seminário, tá? Eu vou lançar o seminário agora para vocês me entregarem e apresentarem daqui a algumas semanas. Mas enquanto isso, tem o conteúdo que está acontecendo normal. O tema do seminário não é relacionado ao conteúdo, é um tema separado, tá? O conteúdo novo começa essa semana. Começa com a aula de hoje. Hoje eu vou explicar o conteúdo novo para vocês. Depois eu vou passar exercícios e a gente vai trabalhando esse conteúdo novo nas próximas semanas. Paralelo a isso, tem esse seminário. O que vai ser esse seminário? Eu vou dividir vocês em equipes, 4 integrantes em cada equipe. Já aviso que eu vou dividir, porque já teve essa discussão com as outras turmas, a gente chegou ao consenso de que seria melhor fazer essa divisão para que ninguém fique sozinho. E é verdade, no presencial é bem comum, assim, eu deixar vocês dividirem e aí alguns estudantes ficarem sozinhos, tá? E aí não precisa se preocupar, eu vou levar o fulano nas costas. A nota é individual, tá? A nota vai ser individual. Vocês vão fazer o trabalho em equipe, vão apresentar em equipe, mas eu vou avaliar vocês individualmente. E aí a gente vai agendar uma data e cada equipe vai ter um horário, um dia e um horário. E aí nesse horário, só aquelas pessoas da equipe vão entrar aqui nessa sala virtual, né, no Google Meet, e vão fazer a apresentação desses trabalhos para mim. E aí eu vou avaliá-los individualmente de acordo com a apresentação de vocês. Vocês podem construir apresentações de PowerPoint e apresentar aqui na tela, né, para que eu veja a tela de vocês. E aí, sei lá, uns 15 minutos para cada equipe. Entra na sala, apresenta o seu trabalho, sai e aí entra a próxima equipe. Vocês conseguiram entender a logística? Isso. É de apresentar. Adriano está falando? Deu para entender? Beleza. Então tá bom. Então do trabalho é isso, né? Eu vou lançar essa semana as orientações, a explicação do que vocês têm que fazer, quais são os critérios, tudo tem critério. É uma apresentação, então eu vou analisar alguns critérios dessa apresentação. Cumpram com esses critérios, apresentem
e ponto. Vocês têm mais uma nota, que vai ser a nota de trabalho, tá? Pode falar. Acho que sim. Não tenho essa certeza ainda, mas acredito que vai ser semestre. Uhum. E então a nossa próxima nota já tá fechada, é esse seminário, tá? Eu não postei nada ainda, fiquem tranquilos que não tem ninguém atrasado. Eu não postei nada ainda, tá? Eu esperei o dia de hoje pra gente conversar, pra vocês me darem sugestões, e aí eu vou fazer um texto explicando quais são os critérios, como é que vai ser a formação das equipes, e já vou postar os prazos finais de apresentação. Do trabalho, gente, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Pode falar. Claro que eu posso. Cauê, é o seguinte, a nossa próxima nota, porque foi a nota da prova e a da tarefa, né? A nossa próxima nota é um seminário. Então, eu vou redigir um texto para postar para vocês, mas vocês vão ter que apresentar um seminário aqui no Google Meet. Aí eu vou dividir vocês em equipes que eu vou sortear, eu vou distribuir temas para vocês, e aí as equipes vão entrar aqui no Google Meet, só a equipe, a sala não vai assistir a apresentação, porque senão é muita gente na sala. Hoje na aula das 2 horas eu tive um problema, porque o meu microfone parou de funcionar. Então vai ser só a equipe mesmo, tá? E aí vocês vão apresentar o trabalho e vai ser nota individual. Mas é só isso por enquanto, Cauê. Eu não passei ainda informações do tema nem nada, tá? Beleza. Então, do trabalho, gente, alguma dúvida mais? Vocês acham que em 2 semanas é um prazo bom para formar uma apresentação? Tranquilo? Oh, daí sim, assim que eu gosto de ouvir. Então tá, eu vou estudar um prazo legal ali para vocês não se sobrecarregarem também, tá? E daí hoje a gente vai iniciar um assunto novo, tá? Eu vou explicar esse conteúdo novo para vocês. A aula está sendo gravada, então eu vou disponibilizar essa explicação também depois. Só que eu gostaria que vocês ficassem, prestassem atenção, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de dar aula sem participação de aluno. Então eu gosto de explicar e falar, vocês estão entendendo? Daí eu quero que alguém fale sim, senão eu não sei dar aula, tá? Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Vocês estão me vendo, né? Tá. Então agora eu vou apresentar a tela. Estão vendo a minha tela? Tá. Beleza. Então, o nosso novo conteúdo se chama Movimento Retilíneo Uniforme, tá? Aqui no início tem os 3 tipos de movimento, mas a gente vai trabalhar só esse primeiro aqui. MRU. O M é movimento, o R é retilíneo, tá? A gente só vai estudar movimentos retilíneos. E o U é de uniforme. Alguém quer arriscar dizer aí por que tem esse U aqui? O que significa esse U? Uniforme, mas o que é uniforme? É igual para todos? É por aí. É por aí. Vamos ver depois quem que é igual para todos. Vamos lá. Então, gente, aqui, ó, mecânica, só para a gente relembrar. Mecânica é o assunto de física do primeiro ano, tá? Durante o primeiro ano todo nós estudamos a parte de mecânica. E ela é dividida em cinemática e dinâmica. Por enquanto, nós estamos estudando cinemática, vai até metade do ano, tá? O que é a cinemática? É o estudo dos movimentos. Vocês já perceberam que a gente está estudando movimentos, né? Só que agora, por enquanto, a gente está estudando. Eu vou pedir para alguém desligar o microfone que está dando interferência de novo. Por enquanto, esse estudo de movimento, ele não vai se preocupar com o que causa esse movimento. Então, quem é que está empurrando o carrinho? Que combustível que tem no carro? Quem é que está pedalando a bicicleta? A gente não está preocupado, por enquanto, com o que está causando o movimento. A gente está preocupado apenas com o tipo de movimento. Então, a gente analisa nesse movimento a posição, se o objeto se movimenta, ele muda de posição, né? A velocidade, se ele se movimenta, ele vai com uma determinada rapidez, então a gente tem que medir a velocidade, e a aceleração.
Por enquanto, a aceleração não está nesse assunto novo que a gente vai estudar agora. Tá, por enquanto, só posição e velocidade, tá? Então, só para vocês saberem que a gente está estudando cinemática. Pode falar. Pode, claro que pode. Só não sei se vai dar tempo agora, mas depois, se tu quiseres pegar a aula para copiar. Isso aqui vocês já têm no caderno, ó. Esse começo aqui você já tem. E esse slide aqui, ó, dos conceitos fundamentais, não sei se vocês lembram, eu pedi para fazer uma tarefa e falar sobre esses pontos aqui, ó. Ponto material, corpo extenso, vocês já têm no caderno isso. Isso é só uma para relembrar mesmo. O assunto mesmo vai começar aqui nesse slide. Então, ó, movimento retilíneo. Por que retilíneo? Porque é em linha reta. E uniforme. Por que é uniforme? Porque o objeto que está se movimentando, ele vai se movimentar sempre com a mesma velocidade. Aí que está o segredo. Esse carrinho aqui, ó. Qual carrinho que é mais bonito? Esse aqui ou o meu que eu desenho no quadro? Não lembra? Esse carrinho aqui, então, está se movimentando, tá? Ele está saindo do lugar, ou seja, está mudando a sua posição, né? E o tempo está passando. Tem um ΔT aqui. À medida que o tempo passa, ele muda a sua posição. Só que ele tem que fazer isso com a mesma velocidade. Aí, se ele fizer isso com velocidade constante, o meu movimento é uniforme, tá? Lembra dessa equação aqui, ó? V igual ΔX sobre ΔT? Para vocês, eu não passei ΔX, eu passei ΔS. Onde vocês veem o X aqui, pensem em S. V igual a ΔS sobre ΔT. Lembra dessa equação? Essa equação de velocidade que vocês fizeram a provinha antes, né? Agora vai aparecer uma equação nova para vocês. Ó, essa daqui. Ela é bem de boa, calma, bem tranquila. Só eu vou reescrever porque não é esse formato aqui. Aqui tá X e a gente usa S no lugar de X. Só lembrando, o que é o ΔS aqui, ó, que estava na equação anterior? ΔX, ΔS. O que é esse ΔS? É o deslocamento, né? A distância que o cara percorre. Sempre posição final menos posição inicial. Vocês têm anotado isso no caderno, gente. Não deixem de dar uma olhadinha, tá? E o que é ΔT? É o Oi? É o tempo, é o intervalo de tempo, exatamente. Então, para fazer um deslocamento, para ir de uma posição para outra, eu levo um determinado intervalo de tempo. Isso continua, mesma coisa que vocês já usaram na prova do conteúdo anterior, tá? O que vai aparecer de novo para vocês é isso daqui, ó. Só vou reescrever aqui com as letras que a gente utiliza. Então, não é X, é S igual. Eu vou colocar o S0 assim, mas o zero ele é pequenininho aqui embaixo, tá? É que no bloco de notas não dá para fazer isso. Mais V vezes T. Essa aqui a gente chama de função horária do movimento uniforme. Então, além da equação que vocês já fizeram na última prova, agora a gente tem uma equação nova, tá? E ela é só isso aqui mesmo, ó. Essa equação é do movimento uniforme. Onde? O que é o S, gente? Vocês lembram? É posição final. Se eu estou me movimentando, eu saio de um lugar para chegar em outro, né? Então, eu vou ter uma posição inicial e vou ter uma posição final, certo? O S é a posição final. E o S0? Isso mesmo. O S0, então, é a nossa posição inicial. E o V? E o T? Isso mesmo. Tranquilinho, né? Então, essa é a nossa equação horária de movimento. A gente vai fazer alguns exercícios com essa equação, certo? Deixa eu só ver aqui quantas pessoas estão ainda. Todo mundo aí ainda? Beleza. Deixa eu pular aqui. Então, a gente vai aprender agora a classificar o movimento, tá? Aqui, ó, bloco de notas, a nossa equação. E a gente já sabe que essa equação pertence ao movimento uniforme, é o que a gente viu até agora, tá? Agora a gente vai tentar entender o que é movimento progressivo e o que é movimento retrógrado.
Essa é a classificação do movimento uniforme. É o movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Oi? Sério? Mas agora você tá ouvindo bem? Tá. Tá. Então vamos lá. Vamos pensar agora no progressivo, tá? Vocês estão vendo essa reta aqui, ó? Eu desenhava essa retinha no quadro para vocês. Essas aqui são as posições do meu objeto. Vocês estão vendo que esse carro aqui tá indo no mesmo sentido que a minha reta? Então, o primeiro tá indo no mesmo sentido, ó. A reta tá apontando para a direita e o carro tá apontando para a direita também. Então, quando o outro tá ao contrário, eu tô nesse primeiro aqui. Então, quando o objeto se movimenta no mesmo sentido que o meu referencial, eu digo que o movimento é progressivo. É como se eu pensasse assim, ele está andando para frente, tá? Se ele está indo a favor do meu referencial, o movimento é progressivo. E uma característica do movimento progressivo é que a velocidade fica positiva, tá? Então, grava aí. O objeto vai para frente, o movimento é progressivo e a minha velocidade é positiva. Combinado? Isso mesmo, isso mesmo. Se o meu eixo estiver dizendo assim, ó, o meu eixo aqui embaixo, essa reta aqui embaixo. Ah, o positivo está para a direita. E o carro está indo para a esquerda, tá vendo? Ele está ao contrário. Então, se o movimento dele é oposto ao eixo, eu digo que o meu movimento é retrógrado. E olha a outra característica do movimento retrógrado. A velocidade é negativa, tá vendo? Então, mais uma coisa que a gente aprendeu. O movimento ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Até aí tudo bem? Sabem classificar o movimento e sabem qual é a equação do movimento? Essa aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Essa vai ser a equação que vocês vão ver durante muito tempo daqui pra frente. E vocês vão aprender a gostar dela, porque depois no próximo assunto ela fica uma coisa bem maior. Aí vocês vão sentir saudade dela, então já aproveita ela agora, tá bom? Oi? Não, vai nada. Vocês aguentam. Então, beleza. Então, a gente sabe classificar o movimento em progressivo e retrógrado e sabe que esse conteúdo tem uma fórmula que eu chamo de função horária do movimento uniforme, tá? S igual a S0 mais VT. Essa parte aqui é de gráfico. A gente vai fazer gráfico, fiquem tranquilos. Eu sei que vocês adoram gráfico, né? Nada de pizza. É bem legal essa partezinha de gráfico. Mas essa parte de gráfico aqui, eu vou fazer uma aula separada para ela, tá? E aí eu não. E é exatamente a mesma coisa. Em matemática, vocês pegam uma função e constroem um gráfico x, y. Aqui vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença é que o eixo x aqui vai ser o tempo e o eixo y vai ser velocidade e posição. Não vai mudar muita coisa, tá? Mas aqui vocês não se preocupem por enquanto, que eu vou explicar mais pra frente. O conteúdo dessa primeira semana, ele vai até aqui, em classificar o movimento e saber trabalhar com a equação horária aqui, tá? A gente vai fazer um exercício para isso. São 2 exercícios que eu separei para essa aula. A gente vai resolver agora, tá? E aí, no decorrer da semana, eu vou postar alguns exercícios para vocês fazerem. Posso continuar? Tá todo mundo aí? Beleza. Beleza. O exercício diz o seguinte. Dada a função horária, o que é uma função horária? É essa equação aqui, né? S igual a S0 mais VT. Dada essa função... Oi? Mas é que o horária é justamente por causa do tempo. Como ela depende do tempo, a gente chama de função horária. Então, é a posição mudando à medida que o tempo passa. Por isso que é função horária, é uma função que depende do tempo. É isso aí mesmo, é boa observação. É horária por causa do tempo mesmo. Ele deu essa equação aqui, ó. S igual a 8 menos 2t. Vocês estão vendo? Tá. Essa equação aqui
Vocês não acham que ela é parecida com essa daqui? Com a função horária do movimento uniforme? Ela é exatamente essa função. Só que ela exatamente, tem alguns números trocados, né? É que essa aqui é a equação geral do movimento uniforme. Essa aqui exatamente. E essa aqui, ó, é a fórmula para esse exercício aqui. Então, cada objeto que se movimenta de acordo com uma equação. E a equação para esse exercício aqui é essa daqui, ó. S igual a 8 menos 2t. Essa é a equação desse exercício, tá? Vamos lá, é isso que eu vou explicar agora. O que é esse SI? Esse SI significa Sistema Internacional. Sempre que aparecer SI, significa que a posição de vocês tem que ser medida em metros. E o tempo de vocês tem que ser medido em segundos, tá? Consequentemente, a velocidade vai ser em metros por segundo. Se vocês olharem aquela tabelinha de conversão de unidades lá, vocês vão ver que eu posso sempre transformar para metros, para segundos e para metros por segundo. É em metros por segundo. Segundos. Uhum. E a posição é em metros. Pode falar. É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Todo mundo usa esse sistema de unidades de medida e todo mundo sabe que quando escrever um artigo científico, a posição tem que ser em metros, o tempo tem que ser em segundos e a velocidade em metros por segundo. Isso é mundial. Boa pergunta, tá? Continuando, então. O problema, então, me deu essa equação e me falou, ó, as unidades são do sistema internacional. Então, eu já tenho que saber que posição é em metros, tempo é em segundos e velocidade é em metros por segundo, tá? Aí, olha o que pede na letra A. O espaço inicial, aqui fala espaço, tá, gente? Mas a gente chama de posição. A posição inicial. Olhando para essa equação aqui, vocês saberiam me dizer qual é a posição inicial desse objeto? Ótimo, por que 8? Exatamente. Isso mesmo, o 8 está no lugar do S0. Então, automaticamente, o S0 é igual a 8. Ótimo. Que unidade que eu coloco aqui no final? 8 o quê? A posição é medida em metros. Isso mesmo. Beleza. Só que a questão também me pede não só a posição inicial, olha aqui, ó. Ela pede a posição inicial, vocês já responderam. E ela pede também a velocidade do movimento. Qual seria a minha velocidade? 2. Tá vendo que na frente do 2 tem um sinal? Isso. Isso mesmo. Então, a minha velocidade é menos 2 metros por segundo, porque o menos 2 está no lugar do V, tá? Aqui no meio da equação é sempre mais. Se aparecer mais aqui, continua mais. Se aparecer menos aqui, fica menos. Oi? Isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí. Conseguiram entender a letra A? Então, é só por observação, né? É só ver quem está no lugar de quem. Olha o que pede a letra B. O espaço do móvel no instante t igual a 2 segundos. É justamente agora que a minha equação vai entrar em ação. Isso, meu tempo vai valer 2 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar a minha equação, que é S igual a 8 menos 2 vezes t. O que eu vou fazer? Isso, eu vou pegar o meu t aqui e vou substituir pelo valor que eu tenho de tempo, né? 8 menos 2 vezes 2. Isso mesmo. Ó, só vim aqui substituir o tempo por 2, que foi o que ele me falou aqui. Resolvendo, como é que vai ficar? S igual... Sempre resolve a multiplicação primeiro. Então, vai ficar 8 menos 4. Isso mesmo. Então, o que isso significa? Significa que o cara sai da posição inicial 8. Faz de conta que tem uma régua no chão. Ele está em cima do 8.
Depois de 2 segundos, aonde que ele vai estar? Na posição 4. Tá vendo? Agora me responde uma coisa, ele tá indo para frente ou para trás? Isso mesmo? Não, ele é negativo, ó. Olha só, ele começa na posição 8. Depois de 2 segundos, ele está na posição 4. Então, ele está retornando. Isso mesmo. Então, ó, posição inicial dele 8, posição final dele 4. Então, quer dizer que ele está indo para trás, tá? Imagina aquela régua que eu desenhava no quadro. Lá vai ter o zero, né? Como é que era o nome daquele zero naquela reta? Vocês lembram? Origem das posições. O zero significa origem. Agora, olha o que pergunta aqui, ó, na letra C. O instante em que o móvel passa pela origem das posições. Lembra que espaço é posições aqui, né? Então, ele pede para calcular em que instante esse móvel vai passar pela origem. Ele está na posição 8. Depois de 2 segundos, ele chega na posição 4. Vocês acham que ele vai passar pelo zero? Ele não está voltando? Ele está voltando, né? Imagina a régua. Ele sai do 8, passa pelo 4. Em algum momento ele vai chegar no zero, né? Não. Depois de 2 segundos ele chega no 4. Depois de 3 segundos, por exemplo, ele já está um pouquinho mais para frente. Quer dizer, nesse caso, mais para trás, né? Ele está voltando, né? Isso mesmo. E aí a pergunta é a seguinte: em que instante ele passa pela origem? Se ele passar pela origem, quando a gente calcular, o tempo vai dar positivo. Daí eu sei que ele passou. Se o tempo der negativo, eu sei que ele não passou. Daí a gente diz que é impossível. Mas vamos lá. Vou ensinar para vocês então como é que a gente faz para descobrir se ele passa ou se ele não passa e em que instante ele vai passar. Mesma coisa, ó. Lembra da equação que eu falei que vocês vão cansar de ver? Pega a equação, vou reescrever a equação aqui. S igual a 8 menos 2 vezes T. O que vocês acham que eu tenho que fazer agora? Substituir quem? O tempo ou o T ou o S? Ele pede para calcular o T. Ó, ele pede para calcular o instante. Então, eu não posso substituir o T, eu tenho que calcular o T. Quem eu vou substituir aqui? É o S. E eu vou substituir por zero, porque a origem das posições não é a posição igual a zero. Então, ó, isso. Vou colocar o zero no lugar do S, vou copiar o resto e vou resolver. Ó, caiu numa equação simples, né? O que eu faço agora? Letra para um lado, número para o outro. Vou passar o 2t para frente positivo. 2t igual a 8. O que eu faço agora? Vai ficar 4, porque ó, o 2 eu tá multiplicando, passa para o outro lado. Pode falar. Ah, isso mesmo, eu escrevi errado. 8 dividido por 2. Uhum. Passo 2 dividindo. Isso mesmo. Quanto que vai dar meu tempo? 4 segundos. Exatamente. Então, depois de 4 segundos, ele chega na posição 0. E aí, isso, é 4 positivo. Isso, bem lembrado. Como o tempo deu positivo, significa que ele vai passar pela origem, tá? Se o tempo desse negativo, vocês teriam que escrever do lado da questão assim, ó, impossível. Por que impossível? Porque o tempo não pode ser negativo. Se o tempo fosse negativo, a gente podia voltar no dia de ontem e comer uma coisa diferente no almoço. O que vocês acham? Ou a gente voltava lá em dezembro, ia para a China e eliminava o vírus. O que vocês acham? Né? Então, sempre que o tempo der negativo, é impossível. Nesse caso, não é impossível, não. Ele vai passar pela origem, sim, no instante 4 segundos. E aí eu deixo para vocês, como sugestão, para entender bem, resolver essa questão fazendo o desenho do objeto se movimentando. Ele começa no 8,
Depois de 2 segundos, ele... Isso, aquela reta numérica, exatamente. Coloca ele no 8, depois de 2 segundos ele chega no 4, e depois de 4 segundos ele chega no 0, na origem, tá? Alguma dúvida dessa questão? Não? Tranquilo. Agora a gente só vai fazer mais essa e daí a gente encerra. Hoje a aula tá mais longa, né? Vamos lá. Vou apagar aqui. A questão diz o seguinte. Gente, vocês estão aí, né? Deixa eu ver aqui, tem mensagem. Ah, sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, ó. Um móvel em movimento uniforme, velocidade constante, varia sua posição como mostra a tabela abaixo. Então, eu vou explicar a tabelinha, ó. Tá vendo? Essa primeira linha é a linha dos tempos. É como se eu tivesse um cronômetro e um objeto se movimentando, tá? Quando o meu cronômetro está zerado, imagina aquela régua no chão. O objeto está na posição 32 metros. Esse M aqui significa metros, tá? Metros. É a posição dele, né? S em metros. Aqui, ó, e aqui em cima é o tempo. Quando passaram-se 2 segundos, ó, 2 segundos, tá o S aqui. Passaram-se 2 segundos, a posição do cara é 40. Quando passou mais 2 segundos, ou seja, quando ele estiver no 4 segundos, a posição dele é 48. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? À medida que o tempo passa. Vamos lá. Faz de conta que eu tenho um cronômetro que está zerado, tá? É o instante inicial. Aí tem um objeto se movimentando em cima de uma régua. Nesse instante que eu começo a disparar o cronômetro, a posição dele é 32. Aí o tempo vai passando. Quando se passaram 2 segundos, ele se movimentou, tá? Porque agora ele está na posição 40. Aí o tempo vai passando. Quando se passaram 4 segundos, o objeto está na posição 48, tá vendo? Ele vai aumentando 8 metros. Que aqui é metros. Isso mesmo. Quando ele estiver andando já a 6 segundos, a posição dele é 56. E quando ele tiver andado já 8 segundos, a posição dele é 64. Então, o tempo está indo de 2 em 2 aqui, tá vendo? Agora me responda uma coisa. Esse objeto está em movimento progressivo ou retrógrado? Tá indo para frente, né? Isso mesmo. Então, se eu colocar a régua, ele está aumentando a posição dele, ó. A posição dele está aumentando. Então, ele está indo para frente, o movimento é progressivo. Muito bem. Aí a pergunta é a seguinte: qual a posição inicial? A posição inicial é aquela posição que ele tinha no instante inicial. E o instante inicial, nesse caso aqui, é o tempo igual a 0. Então, vocês saberiam me... Ai, bugou alguma coisa aqui no meu computador. Eu não acho... É? O que eu... Calma. Alt Tab, já dei. Ah, tá aqui. Ah, é verdade. Obrigada. Meu, como eu sou burra. Tá. Então, a minha posição inicial, quanto que vale aqui? Sabe me dizer? O instante inicial é 0. Onde ele está no instante inicial é que vai ser minha posição inicial. 32. 32 o quê? Metros. Isso mesmo. Ele também me pede, agora prestem bastante atenção, ele também me pede a velocidade do móvel. Não tem velocidade na minha tabela, tá? Eu vou ter que calcular. Como é que calcula a velocidade? Vocês fizeram isso na outra prova. Como é que calcula a velocidade? Não é ΔS dividido por ΔT? Pega a distância. Pega a distância que ele percorreu e divide pelo tempo que ele levou para percorrer, tá? Aqui eu não consigo colocar delta, porque eu tô no pad, mas é como se fosse ΔS dividido por ΔT, tá? Vamos calcular a velocidade desse cara aqui. Vocês, para calcular essa velocidade, vocês podem pegar o intervalo que vocês quiserem, tá? Vocês podem pegar
de 0 a 2, de 2 a 4, pode pegar de 0 a 8, o intervalo que vocês quiserem. Eu vou fazer de dois jeitos diferentes. Vamos começar com de 0 a 2, tá? Olhem só para o de 0 a 2 e me digam quanto que ele andou, ou seja, qual foi o delta S dele, daqui até aqui. Não. Eu saio do 32 e vou até o 40. Quanto que eu andei? Isso, 8 metros. Esse é meu delta S. Concordam? Foi a distância que eu percorri. Isso mesmo, é delta S é a distância, lembra? Agora eu vou dividir isso. Eu vou dividir isso pelo tempo que eu levei para percorrer esses 8 metros. Quanto tempo eu levei? 2 segundos. Pronto. V igual a 4. 4 metros por segundo. Essa é a minha velocidade, tá vendo? Vamos fazer com outro. Isso. Isso. Isso mesmo. Mais, né? Mais 4 metros por segundo. Nada disso. Tá participando, tá indo super bem. Adriano, isso que tu tá fazendo, que eu já percebi, a gente vai fazendo a letra C, ó. Então já pode fazer aí pra ver se tu acertou. Gente, se eu usasse outro intervalo para calcular essa velocidade, alguém quer escolher um aí? De 6 a 8? Ou de 0 a 6? De 0 a 8 tu quer? Tá bom. Vamos lá. Então vamos calcular a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Só vou usar de 0 a 8. Vamos lá. V igual. De 0 até 8, quando que o cara andou? Quanto que o cara andou? 32, né? Porque ele foi do 32 até o 64. Então, ele andou 32 metros, certo? Quanto tempo esse cara levou para ir do 32 ao 64? 8 segundos, certinho. 32 dividido por 8. Quanto que dá 32 dividido por 8? 4. Tá vendo que dá a mesma resposta, ó? Não importa o intervalo que vocês pegarem, vai dar a mesma resposta. Tá vendo? Física maravilhosa, né, gente? Fala sério. Alguma dúvida? Tá. A letra B é só para responder se é progressivo ou retrógrado. Vocês já responderam. É progressivo ou é retrógrado? Sim, tá indo para frente, né? Tá aumentando a posição dele. Ótimo. E a letra C é para construir a equação horária. Atenção, ó, a equação é essa aqui, ó. A equação geral, né? Eu vou ter que construir agora a equação para esse problema. Lembra dessa equação aqui? É o nosso assunto de agora, né? S igual a S0 mais VT. Daí a questão fala assim, ó. Qual a função horária para esse movimento aqui? Como é que eu construo a equação horária? Atenção. Eu não mexo no S e eu não mexo no T. Combinado? Isso mesmo. Não, olha bem. Tá aqui em cima, ó. Isso, 32 metros. Mais, o que eu coloco agora? Isso, vezes T. O T eu não mexo. Isso mesmo. Então, fazer a equação horária é só isso, ó. É substituir o S0 e o V. O S... Deixa assim, não resolve. É porque ele não pede para resolver, ele só pede para construir a função. Então, aqui vocês têm a função. Termina assim. Uhum. Se fosse para resolver. Não, não precisa. Se eu substituir o T por 4, eu tenho que vir aqui na minha tabela, quer ver, ó? Se eu substituir o T por 4, a resposta tem que dar 48. Vamos ver se dá. 4 vezes 4, 16. 16 mais 32, 48. Tá vendo? Esse T aqui serve para vocês irem substituindo e verem se fecha o resultado aqui. Em qualquer instante, eu consigo descobrir onde esse cara vai estar. Porque agora eu tenho a equação pronta, ó. Na outra questão, o problema me dava a equação pronta, tá vendo?
E daí, na outra questão, ele falou para substituir o tempo por 2. Nessa questão aqui, não, ele não dá a equação pronta. Eu poderia fazer aqui uma letra D e pedir para vocês calcularem aonde esse móvel vai estar depois de 10 segundos. Vocês conseguem. É só vir aqui e substituir o tempo por 10. Ok? Gente, alguma dúvida? Não? Ó, claro que sim. Eu vou passar a lista de exercícios, tudo, e segunda-feira... Não, imagina, não vou fazer isso. E eu ainda vou postar mais algumas resoluções de exercício. Eu não vou fazer ao vivo, vou gravar e daí eu posto para vocês. Combina? Ó, olha a hora, nossa aula vai até 4h45. A gente fechou certinho. E olha que ninguém pediu para ir tomar água. Estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Gente, alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. A aula foi gravada, depois eu vou postar lá no Classroom para vocês, tá bom? Então, uma boa segunda-feira para vocês, uma boa semana. Caprichem aí nos estudos. Tem que estudar 4 horas por dia. Vocês estão escutando? Então tá bom. Um beijo para vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, se cuidem. Tchau.